palavra se cumprirá. Amém? Bom dia, graças a Deus, quero saudar você que está aí de forma online, com a graça, com a paz, com a misericórdia e o amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado em nosso coração. Sejam bem-vindos, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba, Rua Paraty 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Venha fazer parte dessa família. Quero convidar você que está aí de forma online a estar abrindo aí a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 25, o tema da nossa mensagem nessa manhã: a palavra se cumprirá. Segundo domingo do ano de 2025, e nós vamos caminhar de acordo com a palavra que recebemos no dia 31, para primeiro, que é a palavra profética para esse ano. Ezequiel capítulo 12, versículo 25 diz assim: porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Agora vamos a Isaías 14, 24. Isaías capítulo 14, versículo 24. Diz assim: jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra que será ministrada. Temos a certeza, Pai, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, que o Senhor nos guarda e que o Senhor nos leva a pastos verdejantes e água de descanso. E nessa manhã, Pai, nós queremos aquietar o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa tirar a escama dos nossos olhos, abrir os nossos ouvidos espirituais, e que essa palavra penetre, Pai querido, a ponto de dividir alma e espírito, junta e medula. Que essa palavra possa colocar os filhos de pé, Pai querido, sabendo que Tu és Deus, e como o Senhor disse, o Senhor está indo adiante de cada um, cuidando da sua saída e da sua chegada ao lugar que já foi determinado por Ti desde antes da fundação do mundo. Nós Te louvamos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. E quantos creem, recebem, digam amém e amém. Nós recebemos uma palavra no dia 31 do 12, na virada, que vai servir como bússola para o ano de 2025. E a palavra está lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, e o Senhor diz: eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. E agora, aí no versículo 24 de Isaías 14, diz: jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim efetuará. Então, se você realmente crer nessa palavra, agora é a hora de avançar. E avançar não de qualquer maneira, é avançar confiante em receber as promessas que Ele deixou para cada um de nós. Deus tem seus desígnios perfeitos para a nossa vida. Ele não mandou o seu Filho para morrer lá na cruz do Calvário, para dar a vida por mim e por você. Desde tempos eternos tudo isso já tinha sido determinado, para agora nos deixar por aí de qualquer maneira. Não. Ele tem desígnios perfeitos para cada um de nós. E esses planos que Deus tem para a nossa vida jamais podem ser frustrados. Chegaremos aonde Ele determinou. Como sempre falamos lá em Jeremias 29, 11, o Senhor nos fala: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamento perfeito para cada um de nós. E esses planos não podem ser frustrados. Até porque nós sabemos que ele não é filho do homem, para que minta. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 2. Vamos voltar lá um pouquinho. Jó, capítulo 42, versículo 2, diz assim: depois de passar tudo aquilo que ele passou, se você não conhece a história ainda, você pega lá o livro de Jó, vem lendo, e você vai conhecer a história completa de Jó. E depois de passar tudo aquilo, em um dia ele se torna o homem mais pobre, em um dia ele perde a saúde, em um dia, mas é em um dia, não é um dia ele perdeu a saúde, no outro dia ele se tornou, não, é em um dia. O dia amanheceu e quando encerrou, Jó já tinha perdido toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro e todos os seus filhos. Em um dia. Mas quando chega lá no capítulo 42, ele fala assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas se você pega lá no capítulo 1, quando o Senhor dá o testemunho de Jó, ele fala o quê? Conversando lá com Satanás, está vindo de onde? Estou vindo de rodear a terra. E aí o Senhor fala: viste meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus, e se desvia do mal. Olha que testemunho maravilhoso que o Senhor dá de Jó. Mas nem por isso ele ficou livre de passar o que ele passou. Mas o Senhor não abandonou. Então, se você está com curiosidade, depois você vai lá ler o livro todo, você sabe a história certinho. Mas chega aí no capítulo 42, já no último capítulo do livro de Jó, ele diz aí no versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum plano que Deus tem para a tua vida pode ser frustrado. Nenhum. Você pode estar passando aí pelo vale da sombra da morte, mas ele diz: estou contigo. Nada que o Senhor já preparou para você pode ser frustrado. Tudo vai acontecer. Então, ele tem um cuidado que nada dê errado. É por isso que ele vai adiante de ti, porque ele tem um cuidado para nada dar errado. Tem tudo se cumprir de acordo com como ele falou. Você lembra como foi construída a arca? Não é? Eu quero que a arca seja assim, 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 nos mínimos detalhes. Esse cuidado ele tem contigo, esse cuidado ele tem comigo. Ele quer que a nossa vida flua nos mínimos detalhes. Muitas das vezes você pode achar assim: mas está tão complicado. Não está nada complicado. Está tudo dentro do projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida. Já deu tudo certo. Você pode dizer aí no seu lugar, a todo vapor: já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Deuteronômio capítulo 1, versículo 33. Deuteronômio capítulo 1, versículo 33. Diz assim: amém? Versículo 32, aqui ele está falando dos espias, né, de incredulidade. Aí no versículo 32, não está aí no esboço, se você quiser anotar, ele diz assim: mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus? E às vezes você está nesse mesmo caminho, está cheio de dúvidas, as situações estão acontecendo, você está cheio de dúvidas. Aí ele diz aqui no 33, que foi adiante de vós, ele está falando, né?
Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus. E ele diz que foi adiante de vós por todo o caminho. Ele está à sua frente por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deverias acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Até esse cuidado, ele tirou o povo, e de noite tinha lá um fogo que iluminava o caminho, porque era 24 horas caminhando. E quando parava aquele fogo, também servia para aquecer, porque o deserto é muito frio. E durante o dia a nuvem lá cuidando, porque no deserto é muito calor. Tanto que a gente acha engraçado, quando a gente vê as pessoas, os beduínos, esses que vivem lá pelo deserto, eles andam com a mesma roupa de dia e de noite. E eu não entendi aquilo. Aí um dia, uns primos foram trabalhar para o lado de lá, e estavam explicando, aquela roupa ela serve para de dia proteger do sol, e de noite do frio. Então você mantém uma temperatura estável. Então, tem que ter esse cuidado, porque muitas das vezes a gente fica, mas não vai dar certo. Mas aqui, ó, o Senhor vai adiante de você por todo o caminho. Por todo o caminho. Lá em Êxodo, capítulo 13, Êxodo capítulo 13, Êxodo capítulo 13, versículo 21, diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse dia e noite. Você imagina você caminhar dia e noite? O Senhor tem que renovar as forças ou não tem? Para as tantas o sono batia, o Senhor dava bora, chacoalhava e vai mais adiante. Então, amados, isso é fé. Isso é fé. Estou indo para onde? Eu não sei, mas o Senhor está me guiando, e eu sei que o lugar que Ele está me levando é bom. É o melhor lugar, porque Ele mesmo diz que tem planos a meu respeito. Ele diz que cuida de mim todos os dias. Ele diz que me guarda e o maligno não me toca. Ele diz que tem bênçãos sem medidas para a minha vida. Então, é bom. Já deu tudo certo. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele foi. Ele foi porque ele tinha convicção, ele tinha certeza de que o Senhor era com ele e era o Senhor que estava falando com ele. Abraão, vou te fazer pai de numerosa nação. E foi, aconteceu. Pela fé nós somos filhos de Abraão. Então, mas o ser humano, ele tem isso, ele quer tocar, né? Ele quer tocar para poder sentir firmeza. E aí os faladores frívolos que estão por aí inventam uma série de coisas e a pessoa acha que está fazendo uma vantagem tremenda, né? Mas isso é por causa do ser humano é assim. Dizem que o problema do ser humano é ser humano. Então o ser humano é assim. Mas existe algo que o Senhor já nos deu, que é o dom da fé. Então exerça esse dom, creia, creia, creia. Olhe e tome posse de tudo que o Senhor já preparou para você. Exercite esse Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Romanos capítulo 8, versículo 21. Romanos capítulo 8, versículo 21. Diz assim:
na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Então, existe uma esperança, e essa esperança tem que morar conosco, de que a criação ela vai ser redimida do cativeiro, porque a gente vive num mundo de corrupção. Aí quando você vê alguma coisa mudando, normalmente você já fala assim, isso não vai dar certo. O mundo já se entranhou com a corrupção. E infelizmente, essa corrupção está entrando nas igrejas. Está entrando no meio evangélico, aonde não deveria acontecer. Entramos na era do tudo pode e a turma está indo nesse embalo. Tudo pode. Tudo pode. Mas vai chegar a hora que vão ser cobrados desse tudo pode. E aí, nem tudo pode. Então nós precisamos entender isso, exercitar a nossa fé. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir e ela se cumpre. Está lá Ezequiel, vamos lá, Ezequiel, capítulo 12. Nós estamos vivendo um tempo agora de promessas que o Senhor fez, que Ele vai adiante de nós, cuidando de cada um de nós, guardando para que nada de mal nos aconteça, nos orientando, nos levando dia após dia. E aí em Ezequiel capítulo 12, versículo 21 ao versículo 25, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, que provérbio é esse que vos tende na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Entendeu? A mesma coisa, esse provérbio existe hoje em dia. Jesus já veio há 2025 anos, 2025 anos lançou essa história. Jesus já voltar. Tem gente que fala assim, Jesus já voltar, para aquelas caras debochadas. Tinha um provérbio errado. O que ele falou, ele vai cumprir. É só você lembrar o seguinte: no antigo lá, no passado, ele dizia, eu vou vir. Ele veio, esteve em nosso meio, morreu, e ele disse, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele disse, eu vou ao céu, mas vou deixar o Consolador vir entre nós, que é o Espírito Santo. Então todas as palavras se cumpriram. Mas ele disse também, eu vou vos preparar lugar. E vou buscar a noiva. Vou voltar para buscar a noiva. Vou vir levar a minha igreja. E nós estamos muito próximos desse evento. Mas tem gente que diz assim, o provérbio, está aqui, de 21, que nada, pastor. Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Cada dia que passa eu vejo essa profecia mais distante. Cada dia que passa eu desacredito mais que isso vai acontecer. É isso mesmo que a gente ouve. E até pessoas do nosso meio. Porque ser evangélico hoje virou moda. Alguns anos atrás era ser católico, hoje em dia é ser evangélico. Então, versículo 23. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio. Vai acabar isso vai passar. Vai cessar. E já não servirão dele em Israel, já não se servirão dele em Israel. Mas diz-lhes, os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia. Porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e cumprirei, diz o Senhor. Versículo 28. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Então o que o Senhor falou vai se cumprir. Sabe por causa de quê? A palavra do Senhor tem poder e a nossa palavra tem poder. Você quer ver uma coisa?
Mas há pouco, ano retrasado, se não me falar a memória, foi o ano do avivamento. Aí muita gente fica assim: que avivamento? Não tem mais avivamento. Já aconteceu. Aconteceu o avivamento na rua tal, aconteceu o avivamento no lugar tal, aconteceu o avivamento na ilha tal, mas no Brasil, procura nos jornais hoje em dia, de hoje em dia, não é de hoje em dia não, de hoje em dia, essa semana, e você vai ver várias vezes pessoas ligadas ao governo, pessoas ligadas à política, dizendo que o Brasil é o país que vai manter o mundo. Eles falam na área política, eles falam na área de exportação, mas eu quero te dizer uma coisa: do Brasil será exportado, me perdoem esse termo, missionários, evangelistas, homens, mulheres, crianças que estarão pelo mundo falando da palavra de Deus, porque lá fora já não existe mais. Lá fora a igreja virou boate. E se não tomarmos cuidado, aqui também vai acabar acontecendo isso, porque as igrejas hoje já botam luzinha, as igrejas hoje já botam tudo preto, as igrejas hoje acham que virou gracinha, o pastor anda, o foco vai junto. Eu não preciso de foco na minha cabeça. Eu não preciso de foco na minha cabeça. A luz que está sobre a minha cabeça é a luz do Senhor. Então, chegar aqui e pintar a parede de preto, negativo. Eu vivo a palavra do Senhor. A palavra tem poder. O Senhor falou, Ele vai cumprir. Se Ele diz que Ele tem que cuidar de nós todo dia, Ele vai cumprir. Se Ele diz que tem um plano perfeito para a minha vida, para a tua vida, Ele vai cumprir. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Provérbios capítulo 18. Tem gente que duvida. Pastor, acho tão engraçado quando o senhor fala essas coisas. Sabe? Parece até uma utopia. Diz assim, e eu queria fazer um convite a você antes de nós entrarmos nessa parte aí da palavra tem poder. Eu queria te fazer um convite, que você possa esse ano exercitar muito essa palavra, de profetizar e tomar posse. Diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Eu quero associar aqui a esse versículo, né? O que semeia vento, colhe tempestade. Então a morte e a língua estão no poder da língua. Semeie coisas boas, semeie boa semente, porque o que bem a utiliza come do seu fruto. Então semeie coisas boas. Provérbios capítulo 10, versículo 11. Diz assim, a boca do justo é manancial de vida. Quantos são justos, digam amém. Amém. Então sua boca é manancial de vida. Ah, pastor, mas tem hora. Sua boca é manancial de vida. Mas a boca dos perversos mora a violência. Não, comigo é assim, eu resolvo no tapa mesmo, eu meto o pé na porta, eu faço, eu aconteço. Mas a boca do justo é manancial de vida. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado.
ó Senhor Deus dos exércitos. Então, o nosso falar, o nosso proceder, a nossa maneira de agir é testemunho do Deus que habita em nós. Não, pastor, eu não sou muito desse negócio aí não. Comigo é o seguinte: falou de mim, eu retribuo mesmo. A palavra de Deus nos manda: no que depender de vós, tenha paz com todos. Qual é a sua religião, meu filho? Eu sou crente, eu sou evangélico. Mas eu não falo com fulano, não falo com Beltrano, não falo com Ciclo. Mas a palavra de Deus diz que no que depender de vós, então tenha paz com todos. As nossas palavras precisam estar em linha com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Elas têm poder para trazer à existência o que ainda não vemos a olhos humanos. Aí você diz: não, mas isso aí são só quando nós temos que falar de profecias. Não, não. As nossas palavras, o que sai da nossa boca, tem que estar em linha com a Bíblia Sagrada. E aí nós vamos poder trazer à existência o que ainda não vemos a olhos humanos. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Mas não vemos, mas já foram estabelecidas no mundo espiritual. Todas as promessas que Deus tem para a tua vida, todas as mudanças que Deus tem que fazer na sua vida, todas elas já foram estabelecidas no mundo espiritual. Agora você só precisa uma coisa: você precisa aprender a não deixar que esse corpo, essa carne que para nada presta, passe por cima do espírito. Vamos fazer isso? Alimentar o espírito e subjugar a sua carne. Então essas atitudes são uma forma de você subjugar a carne. E como manter a palavra em linha com a Bíblia? Primeiro, Tiago capítulo 3, versículo 6 a 9. Tiago capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, aí você consegue domar o touro, você consegue domar o leão, você consegue domar a girafa, o elefante, até a cobra você doma. Mas a língua, essa, se você não tiver cuidado, e depois que fala, aí. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. É por isso que a gente brinca, né? Quando a pessoa fala alguma coisa, você pega o colherzinho, vai lá, é uma brincadeirinha, mas é uma verdade. É uma brincadeirinha verdadeira. A língua é carregada de veneno mortífero, né? Eu não gosto de fofoca, mas você viu aquilo ali? Ai, você viu? Aí ainda dá aquela ênfase. E tem um ditado aí que diz que quem conta um ponto, aumenta um ponto, né? Viu só, a irmã Gisele atravessou a rua ali, torceu o pé. Aí o outro chega: ih, rapaz, você sabia que a irmã Gisele atravessou a rua, torceu o pé, foi parar no hospital? Aí eu sei, inclusive está na mesa de cirurgia, parece que vai amputar. É assim que vai. Aí lá para as tantas chega a irmã Gisele de volta e fala: só torci o pé. E os linguarudos, mas é verdade, é verdade. E tem gente que gosta, eu conheço gente que gosta disso, sabe? Fala, dá até ênfase nos assuntos.
cá, versículo 3, eu estava... pois todas as festas... A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A partir do momento que eu estou amaldiçoando a vida de alguém, eu estou amaldiçoando a criação. Lá em Gênesis, passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então eu estou amaldiçoando a semelhança de Deus. Mas se você não tiver cuidado com a língua, aí é complicado. Provérbios capítulo 13, versículo 3. Provérbios capítulo 13, versículo 3. Diz assim: amém? O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então, guarda a sua boca. Tem gente que fala demais, inventa. Tem gente que fala e ainda dá um floreado, sabe? Inventa mais um bocadinho. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Isso é a coisa mais correta do mundo. O mentiroso, por mais que ele fale a verdade, ele vai sempre ser mentiroso. Você nunca vai acreditar nele. Aquele ali, aquilo conta uma mentira. Aí o cara fala a verdade. Eu duvido muito, ele é mentiroso, só fala uma história, só inventa. O mentiroso é complicado. Mas, amados, está aí, ó. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Salmo 84, versículo 7. Então nós queremos viver um tempo agora de uma explosão de bênçãos na nossa vida, de fé. Use a sua boca bem. Profetiza até pela vida. Não, mas eu não vou profetizar pela vida do meu vizinho, não. Ih, pastor, desculpa, tá? Mas eu quero que o meu vizinho fique para lá. Primeiro eu. Quer ser abençoado, abençoe. Você abençoa, você é abençoado. Porque quando você abençoa, você está semeando o quê? Coisas boas. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Ruim. Salmo 84, versículo 7. Versículo 7. Vão vindo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eu quero dizer uma coisa para você. De força em força. Porque o Senhor é a nossa força. Mas eu quero dizer uma outra coisinha a você. O versículo diz assim também, segunda parte dele: cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eu quero te fazer uma pergunta. Como você quer aparecer diante de Deus? Como uma pessoa que bendice, uma pessoa que abençoou, ou você vai dar conta do seu modo de falar? Nós estamos presos naquilo que falamos. E não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra do Senhor. Está aqui, ó, Provérbios capítulo 6, versículo 2. Avance aí um pouquinho. Provérbios capítulo 6, versículo 2. Você está preso naquilo que você fala. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Com as palavras da tua boca. Aquilo que você fala
Hoje em dia já não existe mais isso, infelizmente. Mas antigamente, a palavra de uma pessoa, olha, eu posso levar isso assim, 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 daqui a pouco eu volto aqui e te pago. Pode sim, a pessoa voltar. Hoje em dia, está arriscado não dizer assim, não, hein? Não, porque isso não volta nunca mais. A palavra é importante. O que você fala é importante. A maneira como você age é importante. As pessoas precisam confiar em você. Jó capítulo 3. Jó capítulo 3, versículo 25. Jó capítulo 3, versículo 25, versículo 26. Isso é outra coisa também que nós devemos ter muito cuidado. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Aquilo que temo me sobrevém. Por isso que a palavra de Deus nos fala: não temas, não temas, o que receio me sobrevém. Tem gente que brinca, né? Eu tenho tanto receio de ficar milionário, já que vê que sobrevém, né? Mas é sério, é sério. Pastor Naldo, tu vai ser pastor, não é a primeira vez. Irmão Naldo, já pensou, eu tenho tanto medo de ficar sem empadão. Aí vem, né, irmão? Não, amado. A palavra nos faz fortes. A maneira como nós agimos nos faz fortes. Aquilo que você fala. Porque se deixarmos, o nosso pensamento, ele é enganoso. Ele fica, sabe? É sempre ao contrário. Isso é uma luta constante. É uma luta constante. É sempre ao contrário. Daqui a pouco você está quieto. Aí vem um pensamentozinho. Se você deixar ele fazer morada, você fica com medo. Aí você teme. Não, está repreendido. Aí numa hora dessa, qual é a palavra que você vai dizer? Não, Senhor, está repreendido esse pensamento. O Senhor vai adiante de mim. O Senhor está adiante de nós. O Senhor nos guarda. Mas... Então, por isso que eu falo, nós precisamos ter esses antídotos, que é a palavra do Senhor, na ponta da língua. Você não pode levantar e dizer: "Oh, dia horrível". Não. O Senhor vai adiante de mim neste dia. Eu não presto para nada. Como? Você é a imagem e semelhança de Deus. Ele fez você com tanto carinho. Como é que você não presta para nada? Ele diz que tem um plano perfeito para a tua vida. Como que você não presta para nada? Isso não vai dar certo. Vai sim. Eu não sou capaz. É sim. Você tem que pensar dessa forma. Tem que pensar dessa forma. Já deu certo. Mas eu já tentei a primeira, já tentei a segunda. Tente a terceira. Tente a terceira. Apresente ao Senhor: Senhor, o caminho. Aonde eu estou errando para que isso aqui não está dando certo? Tenha intimidade com o Senhor. A palavra nos faz fortes. Joel capítulo 3, versículo 10. Para nós caminharmos aí, para concluirmos a nossa mensagem. Joel capítulo 3, versículo 10. Diz assim: vou fazer o concurso. Não vou não. Não vou não. Estou com medo. Vamos lá. Já não deu certo. Não. Eu não vou passar mesmo. Você já vai com esse pensamento? Eu vou passar e vai ser em primeiro lugar. Olha essa. Eu sou capaz.
Joel capítulo 3, versículo 10 diz assim: forjai espadas das vossas relhas de arado e lança das vossas podadeiras. Diga ao fraco, Eu sou forte. diga ao fraco. Eu sou forte. Então pronto. Então pronto. Porque daqui, ó, forjai espadas das vossas relhas de arado. Das lâminas do arado. Forjai espadas. E lanças das vossas podadeiras. Né? Que isso? Eu nunca vi isso. Como? Diga ao fraco, eu sou forte. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Dá uma pesquisada na tua Bíblia aí sobre os valentes de Davi. Teve um que lutou a noite toda, que a espada chegou a ficar selada na mão dele. A lança. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Ele não nos fez, ele não disse assim: vocês são mais que derrotados, amém? Não. Ele disse o quê? Vocês são mais que Vencedores. tudo coopera para o mal de vocês. Não foi assim que ele falou? Não. Tudo coopera para o... Bem. Pequenas coisas tem feito o Senhor nas vossas vidas. Grandes coisas tem feito o Senhor nas vossas vidas. Pastor, mas não entendo. Não entende o quê? Tudo tem um tempo determinado por Deus. Você está pensando às vezes desse tamaninho e Deus está pensando desse tamanhão para você. Você está querendo um fusquinha e Ele está dizendo: eu vou te dar um carro zero último tipo. Estão preparando, está um projeto, mas é seu. Mas eu preciso que você esteja preparado. Eu quero derramar bênçãos sem medida na sua vida, mas eu preciso que você esteja preparado. Até porque essas bênçãos, quando chegar, são para o seu deleite e para você abençoar vidas também. E quanto mais você abençoa, quando você abençoa, você está fazendo o quê? Você está semeando. E quanto mais você semeia, mais você colhe. As nossas palavras podem ser bênção também para os outros. E como um testemunho vitorioso da nossa vida, pregando as bênçãos do Senhor. Então precisamos, dia após dia, confessar as palavras de poder. Uma boa confissão. Uma boa confissão tem que fazer parte da nossa vida. Mantendo nosso foco em Cristo. Cuidado, irmão, cuidado. Quando tentam tirar o teu foco de Cristo, levando você para campanha disso, campanha daquilo, fitinha disso, feijãozinho daquilo, tijolinho não sei da onde, chave que abre não sei o que. Cuidado. A palavra do Senhor está aqui, ó. As promessas de Deus estão aqui na Bíblia Sagrada. Estão todas elas aqui. Mantenha o teu foco em Cristo com total confiança em seus propósitos. Assim, estaremos prontos para receber tudo que Ele tem reservado para cada um de nós. Amém? Porque essa é a palavra de Deus para a tua vida nessa manhã. Vamos nos colocar de pé. Amém, Senhor. Pai querido e amado, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa semana que está começando. Com certeza uma semana de vitória, uma semana de paz. Queremos nesse momento, Pai, estarmos intercedendo pela vida da pastora Ana, pela vida da Emanuele, pela vida da Eduarda, do Bernardo, que na terça-feira vão estar fazendo essa viagem para Gramado. Pai querido, que eu já tenho a certeza que o Senhor está diante deles, preparando um bom voo, preparando uma boa chegada, preparando uma estada de paz, de tranquilidade, passeando, se divertindo. Domingo próximo estarão de volta, Pai, para mais uma vez louvarem o nome do Senhor. Vão estar chegando domingo à noite, mas com certeza chegarão em paz e em segurança.
Eu te agradeço, meu Deus, desde já, por essa viagem tranquila que o Senhor já está declarando para eles. Declaro uma semana vitoriosa para todos, uma semana de paz, uma semana recebendo as promessas e as bênçãos do Senhor. Uma semana em que a tua palavra vai fazer a diferença, porque as pessoas vão ver Deus sendo pronunciado pela tua boca, teu testemunho servindo de exemplo para muitos. Eu te louvo desde já, Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Uma boa semana, um bom domingo. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Eu sou o pastor Milton Nogueira. Graça e paz.